E aí, pessoal, bora falar de um assunto que tira o sono de muito concurseiro, a NR12. É uma norma gigante, cheia de detalhe técnico, e as bancas, olha, elas adoram criar pegadinhas com ela. Mas hoje a gente vai desvendar essa norma. Vamos mergulhar nisso. Sabe qual é o segredo para gabaritar a NR12? Não é só decorar cada vírgula, mas sim pegar a manha, entender a lógica por trás das questões. As bancas, seja a Sebrasp, seja a Gran Rio, não importa. Elas testam os princípios fundamentais, e é exatamente nisso que a gente vai focar. Vamos começar com um exemplo clássico, um desafio direto. Essa questão do Sebrasp parece simples, né? Mas ela testa a espinha dorsal da norma. É um conceito que, se errar, mostra que a base do estudo precisa de um reforço. Então, guarda essa pergunta aí, que a gente já volta nela. Para responder àquela questão e a muitas outras, primeiro a gente precisa sacar qual é o propósito da NR12. Ela não é só uma lista de regras, de jeito nenhum. Pensa nela como um sistema de proteção completo. A ideia aqui é bem simples, na verdade. Evitar acidentes e doenças do trabalho. E o pulo do gato, o que é crucial entender é que a responsabilidade não é só de quem opera a máquina. A norma abraça todo mundo, em todas as fases da vida do equipamento. Agora, olha que interessante isso aqui. A amplitude da norma. Ela vai desde o desenho do engenheiro, lá no projeto, até o momento de desmontar a máquina para jogar fora. As bancas sabem que a galera foca só na fase de operação. Então, uma perguntinha sobre projeto ou importação, pronto. É o jeito fácil de filtrar quem realmente estudou a fundo. E é aqui que a gente volta para a nossa pergunta lá do início. Lembra dela? Aquela questão testa o princípio mais importante da NR12, o que a gente pode chamar de regra de ouro. Entender esse conceito já coloca a gente na frente de muita gente. Então se liga nessa ordem, porque ela é inegociável. Primeiro, sempre a proteção coletiva, que é aquela que elimina o risco na fonte, tipo colocar uma barreira física. Se isso não for totalmente possível, aí sim a gente parte para as medidas administrativas, como dar um treinamento para a equipe. E só lá no final, como a última cartada, como o último recurso, é que vem os EPIs. O EPI não elimina o risco, ele só protege o trabalhador. E para não ter erro, para não ter choro, tá aqui o texto exato da norma. As bancas de concurso amam isso aqui. É um copia e cola clássico de prova. A ordem é sempre essa: coletiva, administrativa e, por último, individual. Essa é a sequência para gravar na cabeça. Portanto, a resposta para a nossa questão inicial é certo. Ficou fácil agora, né? A afirmação do Sebrasp descreveu a hierarquia perfeitamente. Fica claro como entender o princípio fundamental deixa a questão bem mais simples de resolver. Beleza, dominamos a base. Agora vamos para a parte mais estratégica, quase um trabalho de detetive. Entender como as diferentes bancas testam o mesmo conhecimento, mas com abordagens diferentes. Reconhecer esses padrões é o que faz a gente gabaritar a prova. Olha só um tema que é campeão de pegadinha em prova, a tal da chave geral. A norma é cristalina sobre isso. É proibido usar ela para ligar e desligar a máquina durante a operação. Ela serve para cortar a energia geral, para uma manutenção, por exemplo, não para funcionar como um botão de liga e desliga do dia a dia. Veja como o Sebrasp aborda isso. Uma afirmação direta, limpa. Basicamente, uma cópia do item da norma. Quem estudou o princípio, marca o certo e nem pensa duas vezes. Agora saca só a SES Gran Rio. A regra é a mesmíssima, mas a abordagem é o oposto. Eles afirmam o contrário do que a norma diz, testando se a pessoa sabe que essa prática é proibida. A questão é diferente, mas o conhecimento exigido é exatamente o mesmo. E isso aqui ilustra perfeitamente o nosso ponto. O segredo não é decorar milhares de questões, mas sim dominar os itens-chave da norma. As bancas vão sempre testar os mesmos princípios, elas só vão mudar a embalagem da pergunta. Certo, então na prática, como é que a gente organiza os estudos para focar no que realmente importa? Para a gente consolidar uma estratégia vencedora, é preciso dominar também algumas definições essenciais que as bancas adoram cobrar. Outro conceito que tem que estar na ponta da língua é a diferença entre os tipos de proteção. A proteção fixa é aquela barreira permanente. Pensa numa grade bem parafusada. Ela só sai com ferramenta e isso garante que não vai ser removida por acidente ou por conveniência, só para dar uma olhadinha. Já a proteção móvel é como uma porta de segurança. Ela pode ser aberta sem ferramentas, mas, e esse mas é gigante, ela tem que estar conectada a um sistema de intertravamento. Ou seja, se a porta abre, a máquina para na hora. Esse detalhe do intertravamento é crucial e, olha, despenca em prova. Resumindo a ópera, a estratégia deve ser esta:
dominar os pilares, como a hierarquia, decorar as proibições claras, como o uso da chave geral, entender definições como proteção fixa e móvel e, claro, praticar com questões de várias bancas para treinar o olhar e pegar os padrões. Ah, e não pode esquecer dos anexos, hein? Eles podem ser o grande diferencial. A ideia, no fim das contas, não é decorar a norma inteira, que é gigante. É ser eficiente. Estudar de forma inteligente, focando nos conceitos que se repetem e na lógica das bancas, é muito mais produtivo do que tentar memorizar um documento de centenas de páginas. E, para finalizar, vou deixar uma pulga atrás da orelha para guiar os próximos passos nos estudos. Muitos candidatos negligenciam os anexos da NR12, que tratam de máquinas específicas como prensas ou motosserras. Qual deles seria o mais esquecido, mas que poderia valer aqueles pontos preciosos que garantem a vaga? A resposta pode ser o grande diferencial. Bons estudos!